Hoje é 28 de setembro de 2021, agora são 14 horas e 41 minutos. Eu vim aqui para fazer um resumo sobre o que vem na sequência dos reis, que está escrito na Bíblia, o rei João sem terra 1215, a rainha princesa Isabel, que escreveu as cartas magnas aí, que eles são os republicanos da Lei Áurea. Eu vou fazer um resumo breve para as pessoas entenderem, porque eles me pediram para colocar o vídeo no YouTube, para eles entenderem sobre o problema, o problema político do Brasil, desde 1988, 1985, do Tancredo Neves, do colégio eleitoral que foi sancionado ali na Constituição Federal, ela é registrada, né, no projeto de lei, e as diretas já, e o sistema de votação que as pessoas votam, a cidadania civil, não é registrado na Constituição Federal. Então isso faz com que desde 1988 o presidente da República e os políticos no Brasil não são legítimos, não são oficial pela Constituição Federal. É tudo feito de fachada, tudo feito de mentira. Então, desde 1988, o sistema de votação ele não é registrado na Constituição Federal, a PEC, proposta de emenda à Constituição, dentro do projeto de lei do plebiscito e referendos, porque o plebiscito e referendos, ele é um projeto de lei que existe dentro da Constituição Federal. A iniciativa popular está escrito que a Constituição Federal pede que o Superior Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, o julgamento público, a iniciativa popular, plebiscito e referendo se manifesta em problema político do país, que é o poder público, uma pessoa que compreende da política, da questão monetária e econômica do país, o que está acontecendo de problema da Constituição Federal que está causando problema no país. Entre os poderes, porque existem vários poderes, existe o poder legislativo, executivo, judiciário e o poder público. Então, eles, desde 1988, eles fizeram essa reunião, o Ulisses Guimarães, que assinou a Constituição Federal, junto com a FHC Fernando Henrique Cardoso e outros, e deixou essa lacuna, essa ruptura, como eu já expliquei algumas vezes, dentro da República Federativa do Brasil, que é o registrador de documento oficial legítimo. Então, a Constituição Federal, ela não tem legitimamente, oficialmente, o presidente da República e a política, oficialmente, legalmente registrada na Constituição Federal, através do voto, do sistema de votação. Não é oficial, é mentira. Então o Fernando Collor de Mello, na troca da moeda, que a moeda do Brasil, do Cruzeiro, mudou de nome várias vezes, né, ela foi cruzado novo, foi o RV, passou a ser o plano real do FHC, Fernando Henrique Cardoso, que lutou muito para ser presidente da República, por causa da época do Fernando Collor de Mello, a inflação subiu muito, até 33%, por causa do euro e o dólar dentro da Petrobras, da petroleira e outras coisas. E aí aconteceu uma inflação muito alta dentro do sistema financeiro, que são os bancos. Pessoas de sítio se matou, até pessoas de fazenda, porque sumiu o dinheiro das contas das poupanças das pessoas, por causa desse problema mentiroso, dessa jogada que o cacique vem pelo sistema financeiro, vem mais devagar, mas ele entra pelo sistema financeiro sendo perverso e um falso mentor mentiroso. Ele destruiu a vida financeira das pessoas dentro do país. Então ele destruiu o câmbio da moeda, a valorização da moeda do Cruzeiro, que eles trocaram de nome várias vezes, fizeram essa salada, e passaram para o plano real, um plano de fachada, que caiu para o fundo do poço, no lixo. Tanto o presidente da República, como a política do Brasil, como a cidadania civil de direito federal e o poder público, desligado da Constituição Federal. Então, o Fernando Henrique Cardoso, ele lutou muito para ser presidente da República em 1992 até 1995, 1996. Mentindo, dizendo que arquitetou plano monetário de política no Brasil, que estudou na USP nos Estados Unidos. É tudo de fachada. A bandeira do Brasil não quer dizer que ela é a Constituição Federal do Brasil, as leis e os direitos, porque dentro da Constituição Federal do Brasil existem as súmulas vinculantes que vinculam uma lei da outra, o direito no outro, e nos países internacionais. Então, o câmbio da moeda da Constituição Federal do Brasil é em euro, ela sempre vai ser em euro. Ela veio a 12ª carta da Inglaterra,
assinada pelo rei João Sem Terra, não vai deixar de ser nunca. A Casa da Moeda, Dom Pedro II, que assinou. A Casa da Moeda, a máquina monetária, que é o governo federal. Então isso não vai ser tirado nunca. Então eles entraram com isso de fachada para dar o golpe militar de 1964, eles conseguiram fazer isso. A polícia é comprada por eles, se vende por migalha. E eles fingem mentindo para o povo que eles são autoridade, não sendo oficial e legítimo dentro da Constituição Federal. Agora, é certo o falso presidente da República indicar a pessoa para o Supremo Tribunal Federal, para o Superior Tribunal Federal? Claro que não. Por que o Superior Tribunal Federal é Supremo Tribunal Federal? Por causa da Carta Magna, porque é ele que mexe com isso. O Superior Tribunal de Justiça nasceu do Superior Tribunal Federal. Esse documento que eu registrei dá o direito do presidente se unir ao câmbio da moeda nacional e internacional ligado, tudo junto, pegar a moeda nacional e fortalecer ela por valorização pelo câmbio da moeda em euro, em dólar, que tem interferência na Constituição Federal do Brasil hoje, e desde o passado de 1988, e antigamente tem. É um documento jurídico, ele é válido, é registrado dentro da República Federativa, oficialmente. Então o Supremo Tribunal Federal, os 11 ministros, têm que corrigir isso daí. Eles podem corrigir, eles podem assinar e sancionar essa PEC dentro do projeto de lei de plebiscito e referendos da Constituição Federal, que já é um projeto de lei registrado, legítimo, sancionado já há muitos anos. Então existe o S4 do artigo 60, que é a cláusula pétrea, a forma federativa do Estado, que é a República Federativa do Brasil, o voto secreto universal do sufrágio do voto, que é essa PEC minha do sancionamento do voto digital impresso, a separação dos poderes, que os poderes não podem ser separados, judiciário, executivo, legislativo e poder público, e os direitos individuais e coletivos, que são todos os nossos direitos, como é essa PEC do voto digital impresso e da questão monetária da moeda corrigida pelas moedas internacionais, euro e dólar. Isso aí não pode ser separado. Então esse documento une tudo isso, está junto. O Supremo Tribunal Federal tem que sancionar dentro da Constituição Federal essa PEC. Eles são os 11 ministros, na lei da Constituição Federal ficou para eles fazer isso, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e a Iniciativa Popular, que é o plebiscito e referendo feito por mim, que é o documento que eu enviei para as testemunhas minhas que eles assinaram, dentro do projeto de criação de invenções, são as minhas invenções, que elas são válidas, que a Advocacia Geral da União não manda, a OAB, Ordem dos Advogados, não manda, porque é registrado na República Federativa do Brasil com o Governo Federal e a Constituição Federal Internacional e Nacional do país. Então, o presidente da República, através desse documento meu, sim, ele passou a ter direito, passou a estar tudo ligado e unido. Basta o Supremo Tribunal Federal assinar e registrar na Constituição Federal essa PEC, como eu falei, dentro do projeto de lei, do plebiscito e referendos que tem a lei, e da cláusula pétrea do artigo 60 S4. Então é fácil de entender. Eu fui conversando, explicando para as pessoas, para eles abrirem a mente sobre isso, para eles compreenderem como funciona. Então isso vai acabar com a inflação do país? Não, porque o dólar, o euro, eles nunca vai dar queda monetária, queda fluente de moeda, de poder de compra. Com pouco dinheiro você compra muita coisa. Então as pessoas vão ficar em paralelo, corrigido o piso salarial por dólar dentro da Constituição do dinheiro real. E a pessoa vai ter poder de compra. Um real você vai comprar muita coisa. Com 10 reais você vai comprar muita coisa. Com o piso salarial você vai comprar muita coisa. Então você vai ter poder de compra. Então é isso que eu queria explicar, que as pessoas me pediu. Eu acho que eu não preciso explicar mais nada sobre isso, porque isso é lei, isso é Constituição, isso é direito, o documento é judicial, é válido, é verdadeiro, ele é o caminho certo, não engana ninguém. E se alguém tentar atrapalhar ou destruir isso dentro da Constituição Federal, ele está cometendo crime de responsabilidade fiscal, como já é crime de responsabilidade fiscal, porque a política e o direito eles fizeram assim, né, na questão monetária e da moeda do país. É crime de responsabilidade fiscal, não cabe anistia, que é perdão, porque dentro de crime de responsabilidade da Constituição Federal existe a lei. A maioria das coisas que eu converso é tudo lei sobre da Constituição, porque eu tenho o livro da Constituição Federal, eu procuro ler, entender e discernir o que acontece. Então é isso que eu queria explicar, espero que dê tudo certo para acabar com essa corrupção do país, diminuir.
tem como fazer isso. Isso é do poder público, da cidadania civil e do direito federal, junto com os poderes do país e a Constituição Federal, que é a Suprema Constituição Federal da Inglaterra e do Brasil, junto com os Estados Unidos da América. Até mais, hein?